Amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. Nossa aula de número 10, iniciando o capítulo 5, nesse nosso estudo do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles. Hoje vamos iniciar, portanto, o capítulo sobre o ressentimento e vamos ver as causas psicológicas para o ressentimento. E de hoje a 8, né, dando continuidade, quais são os efeitos e os transtornos emocionais provocados pelo ressentimento e a terapia proposta por Joana de Ângeles para essa questão do ressentimento. É interessante observar quando a Joana afirma que subjacente aos refúgios do nosso inconsciente coletivo e individual, e a necessidade que se tem do poder, porque essa necessidade se impõe como um fator primacial para a nossa própria autorrealização, para o próprio desenvolvimento da inteligência e da vontade, consequentemente, para a conquista pelo sentimento mediante a astúcia de tudo quanto o ego ambiciona. E esta ânsia de poder, que é inerente a todo ser humano, e justamente pelo seu atavismo ancestral dentro do processo da sua evolução animal, é uma tese desenvolvida pelo grande psicólogo Alfred Adler, que toma por base justamente essa teoria e essa necessidade de poder que toda criatura humana tem. Portanto, ela acaba sendo geradora de inúmeros, mas inúmeros conflitos quando não é resolvida de uma forma tranquila, de uma forma equilibrada. E quando a gente não assimila bem essa questão do poder. E essa luta pelo poder, continua Joana nas suas reflexões, constitui o motivo essencial da existência humana na busca do seu próprio bem-estar, da sua paz, da sua tranquilidade, da sua felicidade. Já Freud, mediante a sua psicologia, onde alguns colocam como sendo uma psicologia muito negativa, porque ele segue o modelo médico baseado na existência das doenças, portanto, é negativa sobre a natureza humana, onde ele ainda, inclusive, considera a religião, ciência, moralidade como defesas elaboradas contra os conflitos humanos básicos que permaneciam normalmente ligados à agressão e à própria sexualidade do ser. Esse paradigma opõe-se ao conceito de que o bem-estar, a felicidade, a bondade tenham origem na própria natureza humana do homem e da mulher, não confirmando, portanto, a possibilidade de que o ser humano ele possa nascer bom e nobre. Em realidade, para ele, né, dentro da sua tese, de estudos, de reflexões, todas as reparações dos conflitos básicos que resultam normalmente da ansiedade que proporcionam, transformam a energia proveniente do seu interior, do seu id, em um acionador dos comportamentos, conduzindo a sociedade, a cultura, a civilização, tanto para cima como para baixo, tanto para os sentimentos grandiosos como
o desvio desses sentimentos. E ainda nessa mesma visão freudiana, os sentimentos de elevação moral fundamentados na justiça, na bondade, na generosidade, na caridade, no amor fraternal, eles são destituídos de autenticidade, pois que essas manifestações tidas como superiores são geradas na personalidade do ser e resultariam, portanto, da ansiedade produzida por esses mesmos conflitos básicos, em vez de terem a sua procedência, a sua origem nas virtudes e nas conquistas pessoais. É como se estivéssemos aí a negar, né, que a capacidade de amar, de ser bom no indivíduo, é apenas um resultado dos seus mecanismos de defesa. Tanto assim que é um tema até hoje ainda discutido bastante na psicologia, se o homem é bom ou se o homem é mau. E à luz da doutrina espírita, ela vai afirmar que nós somos bons. Nós trazemos esse germe, essas potências dentro de nós que aguardam o momento propício para serem desenvolvidas, para serem trabalhadas. Então, mesmo a contribuição humana, quando direcionada para a produção social, para o crescimento, para a edificação do indivíduo, bem como do seu grupo, seria uma espécie de rescaldos da repressão, dos impulsos violentos, dos impulsos homicidas, e que são, então, transformados em gestos de solidariedade, de bondade, né, e relevante edificação de valores morais, como uma espécie simplesmente de compensação desses impulsos que a pessoa tem para agredir ou para destruir as demais pessoas. Então, é uma forma de se ver a questão. E aí ela vai afirmar que, mediante essa formulação, né, com base nessa tese, não há na natureza humana, de forma alguma, a bondade intrínseca, a herança da evolução superior, e tudo reduzido aos conflitos ancestrais que se fixaram nos instintos básicos que todos nós possuímos. Então, o verdadeiro poder, dentro da perspectiva da psicologia profunda, não se encontra nos recursos amoedados, ou no relevo social ou político, no relevo cultural, religioso, né? Mas nas suas várias faces, o cultural nas suas multifaces, melhor dizendo, mas sim na conquista interior do prazer de realizar-se a si mesmo, especialmente quando se consegue a vitória sobre si mesmo, né, pelo amor. E assim alcançando-se aquilo que Jung nominou como individuação, e que nós poderíamos, no comparativo com o Espiritismo, nós chamamos de evolução, de progresso, de conscientização. Então, o sentido do poder, conforme Adler, que superaria, né, o sentido do prazer proposto por Freud, deveria avançar no rumo, consequentemente, do sentido profundo da existência, conforme o modelo psicológico de Viktor Frankl, de que o mais importante é você justamente encontrar o sentido para a vida. Então, poderíamos dizer que vivemos hoje uma crise de sentido existencial. Agora, se você examina a questão exclusivamente no sentido do poder, toda vez quando uma pessoa se sente defraudada na sua ambição, na satisfação do seu ego,
né? Ela se rebela, ela se revolta, e vai permitir que esse ego seja atingido, seja subestimado, gerando sentimentos de ódio, de rancor, e, consequentemente, temos aí a nascente, né, do ressentimento. Assim como a frustração sexual, que nessa oportunidade, de uma certa forma, mascara o conflito que o indivíduo traz consigo quando se sente rejeitado e desenvolvendo com mais vigor, já que a sua existência é uma herança dos seus instintos básicos, e dentro desses instintos está o sexual, que, em função dessa rejeição, vai haver um lugar para uma espécie de ampliação, exacerbação, né, da sua revolta interna, da sua raiva, da sua contrariedade, que vai também se converter em ressentimento. Então, o ressentimento tem várias facetas, várias formas de se disfarçar na nossa vida, na nossa existência, porque nesse aspecto que nós estamos considerando aqui da sexualidade, veja que é uma característica do mundo animal. Quando o animal macho ele é rejeitado pela, pelo animal fêmea, normalmente você vê a manifestação de agressão, né, por conta dessa rejeição. E como nós somos herdeiros desse passado milenar que nos caracteriza no processo evolutivo, quando nós estagiávamos nessas fases mais primárias, absorvemos também essa forma de, de agir, que hoje talvez mais requintada, mais refinada, mas ainda assim não deixa de ser uma agressão. Aí a gente vê nos noticiários, vez por outra, a constante da questão da revolta, do ressentimento, culminando às vezes em homicídios dolorosos, em suicídios também, né? Por conta da não aceitação, de uma rejeição, do término de um relacionamento, porque ainda prevalece, principalmente no masculino, aquela ideia, né, de que você é possuidor, você é dono, você precisa, de uma certa forma, mostrar esse poder como se o outro lhe pertencesse. E aí, às vezes, chega até aquele absurdo de, ó, se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, ou coisa do gênero. Eu citei que é predominante no masculino, mas isso também ocorre no feminino. Então, é um sentimento, vamos dizer assim, de inferioridade, de imperfeição, né? Que todos nós, às vezes, trazemos conosco, uns mais, outros menos, porque por trás disso, às vezes, há um sentimento de abandono, abrindo, portanto, espaço para o ressentimento que vai buscar a subjugação de quem o desprezou ou a sua eliminação. E aí poderíamos deduzir, né, de onde nascem justamente às vezes a ambição, a arrogância, o ciúme exacerbado e assim por diante. Então, o que é que a gente percebe com base no que ela nos propõe como causa para o ressentimento? Que ele, alojando-se na mente e na emoção, a fracassada possibilidade de manipulação do outro transforma-se numa surda e covarde expressão de vingança disfarçada, e que deseja, de alguma forma, um desforço mediante a infelicidade daquele a quem considera como seu opositor, digamos dessa forma. E transferindo-se da emoção para a memória do indivíduo,
ele se faz um verdadeiro verdugo, muitas vezes cruel, né, do outro, porque vai perdendo a sua capacidade de discernir, né, de logicar, de ponderar, para fixar-se simplesmente naquilo que considera ofensa. E cada vez mais vai se envolvendo nesses fluidos deletérios da revolta, do ódio, do rancor, da vontade do desforço, que acaba lhe proporcionando perturbações emocionais e fisiológicas que vão se desenvolver e vão estimular uma espécie de vitalização contínua dessa problemática. Então, a gente vê que hoje esse ressentimento poderia ser colocado como causa para muitas enfermidades, para muitas doenças que nós trazemos conosco. Porque a gente poderia pensar assim: todos nós, de alguma forma, em algum momento, nós ficamos ressentidos com algo. Tipo, o problema não é você, por exemplo, ser rejeitado, menosprezado, sentir raiva, rancor na hora, se magoar, né, e tal. A questão é justamente você deixar que isso tudo se transforme num ressentimento e ele perdure permanecendo em você, né? É tipo assim, me vem à memória agora uma frase de André Luiz, quando ele diz assim: você não pode impedir que as aves de rapina voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedi-las de fazer ninho sobre a sua cabeça. Então, é da nossa humanidade você se ressentir com algo. Daí porque muitas vezes nós não apresentamos, mas somos pessoas ressentidas. Basta a gente parar um pouco e fazer uma autorreflexão, nos perguntando assim: ok, eu tenho ressentimento de alguém? De quem? Por quê? E aí você vai fazer uma avaliação do que houve, como a pessoa lhe magoou, lhe feriu, lhe diminuiu, lhe menosprezou, humilhou, o que for, para buscar um caminho de ressignificação para isso, né? Então, quando a gente pensa que está sob controle, mas às vezes nós empurramos aquele sentimento negativo, aquela mágoa lá para o nosso inconsciente mais profundo e perdemos a consciência dela, achando que está tudo certo e não está. E pelo fato de nós não termos consciência disso, não quer dizer que aquele ressentimento não esteja no inconsciente, influenciando de alguma forma a nossa vida consciente. E aí a Joana vai lembrar que o grande filósofo Spinoza já falava que em seu tratado da ética, né, ele afirmava que a emoção, que é sofrimento, deixa de ser sofrimento no momento em que dela formarmos uma ideia clara e nítida. Eu chamo isso de você fazer uma tomada de consciência. Tipo assim, ok, fulano me magoou, eu percebo que estou ressentido com fulano, né? Mas eu quero trabalhar isto em mim. Como eu procedo? Como eu faço? E o Evangelho aponta que o melhor caminho para a solução disto é o amor. E o amor expresso aqui, sobretudo pelo perdão pelo que o outro fez, para você então se liberar dessa emoção, dessa energia negativa e seguir em frente. Porque enquanto fixada em algum dos instintos básicos, a emoção é geradora de sofrimento, em face dos impositivos de que se reveste como um fenômeno sem controle, como capricho decorrente, inclusive, da própria imaturidade psicológica do indivíduo. Dessa forma, o sentido de existir proporciona uma visão profunda do amor.
quando nós temos esse sentido existencial. E a gente vai entender, porque já Jesus bateu muito nesta tecla, né, da necessidade de amar. Vimos nos 2 encontros anteriores que a melhor terapia para o medo é você aprender a amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Dessa forma, nessa visão profunda do amor, e que a todos envolve, agigantando-se ao longo das experiências vivenciadas no cotidiano nosso, vão proporcionar uma espécie de crescimento emocional, crescimento psicológico e, consequentemente, você passa a ter um melhor controle das próprias paixões, já que a finalidade do processo evolutivo na reencarnação, como diz o Livro dos Espíritos, os Espíritos a Kardec, em O Livro dos Espíritos, é nós vencermos as nossas imperfeições, vencermos as nossas paixões, porque todos nós as temos, porque vimos de um processo evolutivo primário. E estamos aqui justamente para ir vencendo essas etapas mais instintivas, mais animais, mais peculiares ao controle do nosso ego, para que o self se manifeste através dessa energia do amor e vá inundando o ego, né, pela possibilidade de compreensão, de compaixão, e de amar de uma certa forma, no sentido mais profundo do termo. Dessa forma, o ser humano, em face da sua origem espiritual, ele traz consigo, como já ensinava o próprio Jung na sua psicologia profunda, você tem dentro de si a luz e a sombra, o anjo e o demônio, né? Devendo, portanto, desenvolver as inesgotáveis possibilidades das potências que são portadoras, né, de elevadas manifestações quando despertadas, porque se encontram normalmente adormecidas. E assim nós vamos superando as nossas heranças mais próximas do primarismo, de onde procedem as nossas experiências primeiras e a nossa própria forma física. Então, a vida possui um sentido, né, de existência e que se fundamenta, sobretudo, no amor, superando assim o vazio, né, o vazio principalmente existencial, e a falta de significado que às vezes nós temos. Então, e tudo isso, esse vazio, essa falta de significado, é um resultado dos estados internos de rancores acumulados, amarguras, angústias acumuladas, do tédio e da insatisfação perante a vida. Em decorrência, portanto, da inevitabilidade de haver sofrimento, o caminho único, segundo Joana, a ser percorrido dentro dessa trajetória é o da sua superação, né? Quando se passa a formar, a seu respeito, uma ideia clara, nítida, e, para isso, racionalizando as ocorrências do nosso cotidiano. Daí porque, muitas vezes, nós não sabemos lidar com os nossos sofrimentos, nossos conflitos, por falta dessa racionalização. E quando a gente não sabe lidar com a questão, a gente corre o risco de negar, de reprimir, de desenvolver um mecanismo para continuar, inclusive, sobrevivendo, de defesa, né? E escondemos toda essa angústia, toda essa mágoa, todo esse ressentimento no nosso inconsciente mais profundo. Então, é por isso que Joana, inclusive, vai colocar que o ressentimento é como um arquétipo, né? Presente na sombra densa que todos nós trazemos conosco,
e que caracteriza, de uma certa forma, o ser humano, aumentando, portanto, o seu comportamento, que não vai ser outro senão de conflito, quando o ideal seria liberá-lo da conduta, né? Mesmo quando iniciando os passos de equilíbrio, de afirmação dos seus valores morais, dos quais decorrem, consequentemente, o bem-estar, a saúde, em várias das suas expressões. Assim, nós poderíamos sintetizar dizendo que a causa do ressentimento vem desse nosso primarismo, por nós não sabermos lidar com os conflitos existenciais, principalmente no campo relacional, em todos os sentidos se falando, né? Daí porque nascem os ressentimentos de companheiro com companheira, companheiro com companheiro, companheira com companheira, pais e filhos, parentes de uma forma em geral. Dessa forma, em função de agressões que foram sofridas, humilhações que foram vivenciadas, veja, com isso, a gente não está querendo dizer que o outro não provocou a situação, mas a questão aqui é como nós lidamos com isso, porque para uns traumatiza tanto, e outros tira de letra e segue, e segue, e segue em frente. Vamos ficar por aqui por hoje, e de hoje a 8 a gente retorna para ver quais são os efeitos danosos, né? E os transtornos emocionais provocados pelos ressentimentos e a terapia proposta por ela. Muita paz para todos.